Aqui está início mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade do Conselho de Guimarães. Esta semana com as opiniões avalizadas do Francisco Teixeira e do Torquato Ribeiro, já que o Eduardo Fernandes, devido a compromissos profissionais inadiáveis, não pode estar hoje presente connosco. Ora, neste programa e mais três que se seguem, o Guimarães em Debate vai sair um pouco fora do formato habitual e olhar de forma mais intensa para as eleições legislativas que se realizam no próximo dia 10 de março. Neste programa e nos próximos teremos connosco convidados das forças políticas que nas últimas eleições tiveram representação parlamentar. Estou referindo designadamente ao caso da Iniciativa Liberal, do Chega, Partido Socialista e PSD, mas a Aliança Democrática nestas eleições. Ora, e precisamente para isso, esta semana já temos connosco Pedro Teixeira dos Santos, da Iniciativa Liberal, com quem vamos conversar. Pedro Teixeira dos Santos, bem-vindo. É um gosto recebê-lo aqui no Guimarães em Debate. Esperamos que esta nossa conversa sirva para elucidar os eleitores sobre as diferentes propostas que estão em jogo. Mas permita-me que antes faça uma breve apresentação. Pedro Teixeira dos Santos, 25 anos, nascido em Guimarães, frequentou o primeiro ciclo na Escola EB1 do Alto da Bandeira e o segundo e terceiro ciclos na Dom Afonso Henriques. Já o secundário foi feito na Escola Secundária Martins Sarmento. É licenciado em Gestão pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e mestre em Marketing pela Católica Porto Business School. Iniciou o seu trajeto profissional no mercado de retalho de moda e atualmente trabalha como consultor de negócios numa consultora dentro das Big Four. Decidiu juntar-se ao partido, à Iniciativa Liberal, após as presidenciais de 2021 porque, e cito, acreditava que a Iniciativa Liberal é a solução para o país desgastado e adormecido em que vive. Foi candidato às últimas eleições autárquicas, tendo sido eleito como primeiro e único deputado da Iniciativa Liberal no município de Guimarães. Mais recentemente, e após durante dois mandatos ter sido coordenador da Juventude, foi eleito como coordenador-geral do Núcleo Territorial de Guimarães. Pedro Teixeira dos Santos, permita-me que lhe faça a primeira pergunta, que lhe lance o primeiro desafio, porque nesta breve nota biográfica que estamos aqui a apresentar, Pedro Teixeira dos Santos nasceu em Guimarães, estudou em Guimarães, mas reparei que não aparece qualquer referência ao Vitória, o que para um vimaranense levanta algumas questões. O futebol não lhe interessa, Pedro? Não, primeiro, antes de mais, boa noite a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É efetivamente um prazer estar aqui e dar a oportunidade, mais uma vez, de me dar a conhecer a mim também, dar a conhecer também as nossas ideias, o nosso partido. Portanto, agradecer, obviamente, e cumprimentar todos aqui presentes, todos que estão lá em casa, a perder um bocado o seu tempo para nos ouvir. Tenho que só fazer aqui uma breve correção, senão a minha mãe podia correr o risco de ouvir isto e depois matava-me. É sem dus, é só Pedro Teixeira Santos. Só fazer aqui a pequena correção em jeito de brincadeira, porque depois já sei que ia chegar a casa e a levar nas orelhas. No que diz respeito ao futebol, não. Pelo contrário, sou um vitoriano de sangue quente, mas calmo. Pratiquei futebol durante muitos anos. Efetivamente, quando entrei para a universidade, tive também um entorse e uma ruptura de ligamentos de tornozelo, o que me impediu de continuar. Joguei por vários clubes daqui do concelho, joguei no Pevidém, joguei no Trocatens, terminei a minha carreira, se é que podemos sequer chamar isso, no Tabadelo, já em fim de linha. Portanto, fui muito feliz enquanto jogava futebol. Sou vitoriano praticamente desde que nasci, ainda que os meus pais e a minha família tenham uma questão bracarense, que é muito curioso. A minha mãe é de Braga, nascida em Braga, portanto, estou já aqui a lançar essa questão. Mas sim, vitoriano. Não tenho conseguido ir ao estádio às vezes que queria, não tenho tido esse tempo, mas sempre que possível gosto de acompanhar. Aliás, lá estarei em Vizela a acompanhar o Vitória no próximo domingo. Bom, está esclarecido esta dúvida que eu tinha. Meus caros, Francisco Teixeira e Torquato Ribeiro. Olá a todos que nos estão aqui a ouvir neste momento e um cumprimento especial aqui ao Pedro Santos por estar aqui connosco hoje e para tentarmos perceber melhor o que são as suas propostas até para as próximas eleições, sabendo que o Pedro é candidato também por Braga à Assembleia da República. E, portanto, nesse sentido, gostaríamos de ouvir aquilo que a Iniciativa Liberal propõe como
tarefa e como projeto para, de facto, atingir os objetivos que se pretende. Naturalmente que quando se fala aqui, esta candidatura é para Braga e penso que há aqui uma conjugação que joga a favor do Pedro, porque tem a paternidade dividida entre os 2 maiores concelhos do distrito e, portanto, isso acaba por funcionar mais positivo do que propriamente negativo. Há aqui um equilíbrio. Mas isso são questões que não são propriamente importantes nesta candidatura. Eu penso que, acima de tudo, o que interessa é nós percebermos quais são as propostas, até porque o Pedro Santos é também membro da Assembleia Municipal e, naturalmente, que já tem capacidade suficiente para perceber o que é que pretende para o nosso desenvolvimento, já que a iniciativa liberal muitas vezes se coloca numa posição de alguma inovação em relação àquilo que tem sido a política convencional e muitas das vezes nós nem sempre percebemos essa inovação no discurso do dia-a-dia. Ou seja, percebemos que de facto há aqui alguma capacidade de retórica, mas na prática as questões que são discutidas, as questões que para qualquer cidadão são discutidas de uma forma e são resolvidas de uma determinada forma também, mas nem sempre a iniciativa liberal mantém uma linha. Aliás, eu penso até que é uma crítica que costuma ser frequente em relação a esta associação partidária, ou este partido, é que de facto utiliza um projeto de solução para a nossa sociedade liberal, onde de facto a iniciativa privada tem a preponderância, digamos, no dia-a-dia das pessoas, mas que, e eu tenho verificado isso até porque também faço parte da Assembleia Municipal, mas nem sempre esse liberalismo faz parte do discurso para as questões, digamos, reais. Ou seja, para as soluções, aquelas soluções. E eu penso até que o Pedro reconhecerá que uma das críticas que se vai fazendo, e até nem são críticas que vêm da nossa bancada, embora nós concordemos com elas, que é exatamente essa diferença que há entre uma questão que se pretende que seja liberal, mas que depois a solução que se propõe para resolver essa questão é uma questão mais não liberal, ou seja, mais estatal, mais socialista do ponto de vista ideológico. Torquato Ribeiro já deixou aqui montes de questões para o Não, Pedro. é uma pequena questão que eu gostava por exemplo, eu gostava que o Pedro tivesse a oportunidade, e penso que está aqui por isso também, tivesse a oportunidade. É evidente que eu não vou fazer aqui o papel, porque eu também estou noutra agremiação política, não é? E estou noutro campeonato, e seria deselegante da minha parte estar a confrontar com outro tipo de questões. Mas eu penso que o Pedro terá a oportunidade aqui de dizer aquilo que, de facto, a iniciativa liberal pensa para resolver o problema da habitação, o problema da saúde, o problema do ensino, estes problemas que o Pedro sabe perfeitamente que estão, digamos, na ordem do dia, e quais são as soluções que a iniciativa liberal propõe ao eleitorado para resolver esses problemas concretos. Só uma precisão, quer o Torquato Ribeiro, quer o Francisco Teixeira estão aqui na sua qualidade de cidadãos e interventores ativos na vida cívica vimardense. É evidente que sabemos que por trás está todo um historial, mas aqui é o cidadão Torquato Ribeiro e o cidadão Francisco Teixeira. Pedro Teixeira Santos. Antes de mais, acho que, efetivamente, vou já começando por concordar pouco, mas em parte logo num pequeno pormenor que é muito importante e que também é um dos motivos para eu cá estar. Que é o seguinte: nós sentimos, partido, e acho que falo por todos, efetivamente uma dificuldade muitas das vezes a conseguir falar para um todo, para um território nacional inteiro, de norte a sul do país. É efetivamente, muitas das vezes tentam-nos conotar em que efetivamente só damos atenção a uma certa parte da população, o que é obviamente errado, porque se fosse dessa forma nem sequer cá estava, e acho que temos que desmistificar um bocadinho, e também tenho aqui a oportunidade de o fazer, e acho que a nossa dificuldade passa simplesmente, muitas vezes, por passar a mensagem, porque não é uma mensagem muitas vezes fácil, não é uma mensagem populista, e não é uma mensagem que seja facilmente explicada por uma ou duas palavras. Esta é que é a questão, e é isso também que eu tenho a oportunidade de fazer, porque efetivamente, e começando pela inovação mais óbvia, é o facto de dar a oportunidade a jovens como eu de conseguir ter voz. Não que os outros partidos não o façam, mas acho que seria injusto não admitir
que a Iniciativa Liberal trouxe efetivamente a voz dos jovens para a mesa, de uma forma que se calhar até então não tinha acontecido. Eu posso também contar, estava a conversar há pouco com o Alfredo, aqui, o diretor aqui do jornal, que também me convidou, e estava a conversar efetivamente que nunca me tinha juntado a nenhuma juventude, nunca tinha participado na vida política, até sensivelmente aos meus 21, 22 anos, ali na altura das presidenciais. E nunca o tinha feito porque efetivamente nunca tinha sentido que existia algum partido ou alguma cor política que me defendesse na plenitude. Eu voto desde que tenho essa possibilidade, desde os meus 18 anos, obviamente, mas ainda assim nunca senti a necessidade de me juntar. E, por exemplo, em Coimbra, sendo um antro quase que da política juvenil, em que muitos presidentes da Ação Académica de Coimbra acabaram por também ingressar em governos e ingressar na Assembleia da República, eu fui presidente de núcleo também por lá e, efetivamente, nem nesses momentos tive a necessidade e a vontade de participar em juventudes. Tive, sim, a possibilidade de defender aquilo em que acredito e de defender os jovens, acima de tudo, e foi nessa qualidade que eu fui convidado pela Iniciativa Liberal, neste caso, Núcleo Territorial de Guimarães, para ingressar a candidatura à Assembleia Municipal, que felizmente consegui ser eleito, foi essencialmente para conseguir dar os jovens, conseguir dar voz aos jovens. Portanto, aqui é o primeiro ponto, que é a nível da inovação, no sentido em que a política não tem que ser aquela formalidade que todos nós fomos estando habituados e acho que cada vez mais se vai deixando de cair. E sobre a contradição que o Torquato Ribeiro assinalava entre um certo discurso e depois uma prática. Sim, e efetivamente, e era eu e agora essa segunda parte, e uma das coisas que até falamos na última Assembleia Municipal, e posso entrar já por aí, foi a questão da habitação, dos parques habitacionais sociais e afins, porque o liberalismo não defendia essa questão, o que efetivamente não é verdade. Nós temos grandes exemplos, países nórdicos ou países como, por exemplo, a Holanda, em que temos um parque social de habitação e efetivamente com uma percentagem relativamente interessante. Ou seja, a Iniciativa Liberal nunca se assumiu nem de esquerda, nem de direita, assumiu-se liberal. Aliás, é um dos nossos slogans, digamos assim, porque efetivamente nós temos uma visão económica, se calhar um bocadinho a tender mais para a direita, mas por vezes temos questões sociais que efetivamente concordamos com alguns dos partidos de outros espectros. Porque, efetivamente, aquilo que nós estamos cá a fazer, e foi por isso também que este partido foi criado, foi para proporcionar mais oportunidades, foi para proporcionar que, efetivamente, todos os portugueses, e especialmente os vimaranenses, tinham a oportunidade de crescer, de ter oportunidades, de se desenvolver, de criar riqueza e ter boas condições neste mesmo país. E, efetivamente, é algo que é transversal, tanto a nível nacional como a nível municipal, a questão da saúde, a questão da habitação, a questão da educação, efetivamente têm sido problemas gigantes em que a IEL já apresentou diversas propostas e, efetivamente, tem uma visão muito clara sobre as mesmas, que é, acima de tudo, e falando principalmente da parte da saúde e da educação, há uma questão da competitividade. Competitividade saudável entre privados e o setor público, que fará com que ambos consigam funcionar na plenitude e dar assim a oportunidade ao aluno, e neste caso também ao doente, obviamente, de poder fazer a melhor escolha para as suas condições e para as suas vocações também, aqui falando especialmente da parte da educação. Aliás, nós temos um exemplo perfeito do Hospital de Braga, que deixou de ser uma parceria público-privada e que passou de ser um dos melhores hospitais do território nacional, provavelmente um dos hospitais com mais problemas atualmente. Portanto, eu não concordo com a questão que o Torquato Ribeiro referiu. Concordo sim que, efetivamente, muitas das medidas que nós falamos, em particular uma que nos é tão tocada, digamos assim, que é a questão da descida de impostos, e, efetivamente, nós temos uma visão muito diferente e muito inovadora no que diz respeito a este aspecto, mas também sempre admitimos, tanto no nosso projeto eleitoral de 2019 como no 2022, e como provavelmente no que agora também será lançado no próximo sábado, efetivamente temos a noção de que não poderá ser feito numa ótica a curto prazo, mas sim a médio e longo prazo, com medidas reformistas que efetivamente iremos acabar por atingir o objetivo que nós pretendemos, mas sabemos também que é com calma e ponderação que efetivamente o vamos conseguir fazer. Antes de mais nada, bem-vindo aqui ao programa, mas há duas outras coisas que eu não percebi. Mas então, a Iniciativa Liberal também é a favor da habitação pública? A construção da habitação pública para debelar o problema da habitação, é isso? Efetivamente, nós sempre defendemos... Portanto, acham que o Estado deve investir diretamente em habitação pública, é isso? O que nós achamos é que existem muitas coisas que efetivamente o Estado podia fazer, desde
perceber que casas é que estão a ser utilizadas e que casas é que não estão a ser utilizadas, porque existem imensas casas. Sim, mas a minha questão não é essa. A minha questão é essa. É o Estado construir habitação pública. Vocês estão a favor de que o Estado construa a habitação pública? Sim, como na Holanda, como é feito na Holanda nos anos 80? Uma das soluções passa também pelo Estado construir a habitação pública. Muito bem. Já não são tão liberais como isso. Menos mal. Não é? Era não são assim tão o liberais. Trocato Ribeiro assinalava no início, Quer dizer, não é? não são assim tão liberais como isso, de facto. Se for preciso, nem são de direita, não é? Mas eu antes de vir para cá, o programa eleitoral do PS também não está pronto. Portanto, eu também ainda não sei bem. Está a ser construído. Está a ser construído, vai ser apresentado daqui a dias. E imagino que a da Iniciativa Liberal também não esteja. Não, Mas a Iniciativa Liberal tem 5 pontos que são fundamentais do crescimento económico: a saúde, a educação, a habitação e a justiça. Isso é como os outros. Mas a questão não é essa. É como a questão é qual é o programa, exatamente. E, portanto, eu vi o do ano passado, não, há 2 anos. Exato, De 2022. Eu gostava que o Pedro tentasse responder, explicar da melhor maneira possível algumas propostas da Iniciativa Liberal que estava no programa 2022, que eram, por exemplo, a privatização da RTP. Vocês ainda são a favor da privatização da RTP ou, afinal, também são a favor de que o Estado deve ter uma intervenção na RTP? Eram a favor da privatização da Caixa de Depósitos ou, afinal, também já são a favor de que o Estado tenha uma presença na Caixa Geral de Depósitos? Eram a favor da criação de PPPs da cultura, que é um conceito inovador, profundamente inovador, e, portanto, ainda são a favor disso ou já não? Porque houve mudanças do programa inicial do Coutinho de Figueiredo relativamente ao último programa eleitoral, mas estas são de 2022. E, portanto, eu estou muito curioso para saber disso. Mas já não é? são muitas perguntas, Francisco. Já são 3 pelo menos, não é? Já são 3 pelo menos. Vamos deixar o Pedro Teixeira Sim, Santos. claro. Sim. Portanto, efetivamente, eu no 2022 não fui candidato. Sou candidato para 2024. Sim, e mas o as nosso propostas programa... estão lá na mesma. Sim, do mas partido. foi de um mandato que acabou por causa do PS, se bem se recordam. E, efetivamente, em 2024 eu sou candidato, ainda não saiu o programa, portanto eu vou dar uma resposta dentro do possível, porque, efetivamente, como eu disse, não tive a oportunidade de o ler, portanto não posso também entrar aqui em incoerências, nem o irei fazer. A verdade é que nós somos a favor de privatizar tudo aquilo em que o Estado não tem que ter a mão. E a TAP é um excelente exemplo de efetivamente, uma empresa que não devia ser pública, que rouba muito dinheiro dos vossos contribuintes. Os contribuintes não são roubados. Os contribuintes não são roubados. Os contribuintes pagam impostos. Quer dizer, pelo menos eu pago impostos. Ninguém me rouba dinheiro. Sim, mas a partir do momento em que o dinheiro é usado de forma indevida, sem qualquer tipo de vantagem, porque efetivamente... Mas isso é uma opinião. Quer dizer, uma opinião. Sou eu que estou a ser entrevistado. Não, mas a minha questão não é essa. A minha questão, quer dizer, a ideia de que o imposto é um roubo, que aliás é uma máxima de direita anarquista, não é? Era de Proudhon, que dizia o imposto é o roubo. Mas eu não Portanto, disse, vocês estão anarquistas eu não também. disse que o imposto era um roubo. Eu disse que era um roubo utilizar o dinheiro dos impostos da forma que foi utilizada para a nacionalização da TAP e estarmos constantemente a deitar lá dinheiro que, efetivamente, não diria que vai para o lixo, mas praticamente é esse o objetivo. A minha questão é só que o imposto, que o dinheiro é roubado, que os impostos são roubos. Felizmente isto é gravado. Roubar é fugir aos impostos. Felizmente este programa é gravado e há de reparar que eu associei o roubo ao desperdício de dinheiro que foi colocado na nacionalização de uma empresa como a TAP. E acho que todos nós estamos de acordo com isso. Não estou nada de acordo. É que se a TAP não fosse nacionalizada, tinha acabado. Muito bem, vamos deixar ouvir o Pedro Teixeira Santos. Mas efetivamente, vamos ver aqui devia-se acabar. A TAP também devia ter acabado. Mas vamos ver aqui uma coisa. As empresas são feitas para dar lucro. Ponto. Acho que todos concordamos neste ponto. Algumas não. Quais são as empresas resolvidas para dar público? Por exemplo, a RTP não é para dar lucro, é uma empresa. Mas a oficina é uma empresa e não é para dar lucro. As empresas, há vários tipos. Mas então como é que se paga contas? Como é que se paga... O Estado subsidia. Mas o Estado não é... Esta é que é a nossa grande diferença, é o problema. É que nós não devemos ser subsídio-dependentes. As empresas... Desculpa, mas acho então que o Estado também não deve subsidiar os medicamentos, para não sermos subsidio-dependentes. Isto é um debate, então, efetivamente, ou é pergunta-resposta? É as duas coisas. É as duas coisas. Depois também tenho a oportunidade de fazer perguntas sobre o PS. Claro, como cidadão. Claro. Portanto, eu vou continuar o que estava a dizer. Uma empresa... Mas que não haja dúvidas para Teixeira Santos. O Francisco Teixeira está aqui como cidadão. Sim, mas pode fazer perguntas à vontade, não há problema nenhum. Mas percebi que não era essa a ideia, não foi isso que pelo menos me tinham passado. Portanto, continuando o que eu tinha dito, na minha opinião, e é a minha opinião e é do partido que eu represento, que vale o que vale, efetivamente, e ainda vale alguns votos, felizmente, e cada vez mais vai continuar a valer mais, efetivamente, as empresas são para dar lucro.
ok? Obviamente temos empresas, porque eu percebo o que diz, temos empresas públicas em que o objetivo final não é dar lucro, mas eu questiono. Mas uma empresa, se não der lucro, não se consegue reinventar? Não consegue permanecer no mercado de uma ótica competitiva a fornecer, neste caso, falando da RTP, conteúdos que sejam aliciantes para quem os vê. Tem que se pagar salários, tem que se pagar uma série de contas. E isso só é pago mas preferencialmente com lucro. Nós não podemos então, na sua ótica, ter empresas públicas, mas que possam dar lucro também? Claro. Ou vamos sempre assumir que as empresas são públicas e que não são bem geridas ao ponto de não conseguirem dar lucro? Preferencialmente a darem lucro, mas se não derem lucro... O grande problema do nosso país, não se pode abater as escolas porque não dão lucro. É dar responsabilidade a quem não está pronto para as ter. Não é disso que eu estou a falar. Mas é isto, porque efetivamente as empresas públicas não dão lucro, porque muitas vezes quem está à frente dessas mesmas empresas é pessoas sem Mas isso é conversa geral. Não é conversa geral. Não, claro. Eu estou a falar em particular de um caso. Você deu-me aqui 3 exemplos. Uma RTP, Caixa de Depósito e PPD da Cultura, que estava no programa 2022. O que eu fiz foi que eu posso falar daquilo que efetivamente que poderá vir a ser apresentado, daquilo que nós temos até então. Sabemos de um caso que é muito semelhante a este, que está relacionado com a divisão entre, privatizar ou nacionalizar a TAP, e é desse caso que estou a falar que acaba por englobar isto também. Portanto, o que eu lhe quero dizer é que há muitas empresas, ou grande parte das empresas, são feitas para dar lucro. São feitas e têm que ser geridas de forma a poderem dar lucro. Porque é isso também que gera crescimento económico e é isso que gera interesse no nosso país. Porque muito daquilo que está a acontecer aqui é o facto de nós não conseguirmos atrair investimento direto estrangeiro porque temos uma série ou de burocracias ou de carga fiscal gigante. Não é verdade. Portugal tem uma carga fiscal abaixo da média da União Europeia. Ah, é? É, absolutamente. Então porque não conseguimos trazer... Mas não é por causa disso. Portugal tem uma carga fiscal abaixo da média da União Europeia. Então qual é que é a carga fiscal das empresas atualmente? Então diga-me. Não, desculpa, a questão não é essa. Mas qual é que é? Então diga-me qual é. Se é baixo, qual é que é? Não, desculpa, não é isso. Não sabe dizer qual é que é? Diz-me que é baixo, não sabe qual é que é. É baixo. Desculpa, os números estão publicados. Eu não sabe dizer qual é, então sabe qual é, não sabe dizer qual é. Eu tinha o gráfico impresso para lhe trazer, porque existe essa conversa. Mas eu discutir esses números... Não, exatamente, não é relevante. A questão é que qualquer pessoa pode internet e ver. Carga fiscal da União Europeia. A carga fiscal em Portugal, portanto, para as empresas, não é alta. Não é isso, eu não disse isso. Estou-lhe a perguntar. Não é... Mas você pedir a sua opinião. Não é especialmente, não. É mais baixa que a média da União Europeia. É mais baixa que a média da União Europeia. Então não é alta. Ouça. Na sua opinião. Na sua opinião, é alta ou é baixa? Não é alta. Não é alta. Não é alta. Não é alta. Fica sendo aí que todos os maranhenses sabem, na sua opinião. Não é alta. Francisco, vamos deixar o Pedro concluir, que é para depois avançarmos para outros temas, senão... Sim, não, mas é importante, quer dizer, os impostos em Portugal tem uma carga de impostos abaixo da média da União Europeia, está a menos de metade da média da União Europeia da zona euro. Não é verdade que tem uma carga de impostos alta. Questões mais locais que têm que ser refletidas também nisso. Pedro, não sei se já tinha concluído. Eu vou só terminar dizendo que, efetivamente, na opinião da Iniciativa Liberal, há grande parte das empresas que devem ser privatizadas, porque efetivamente há um gasto desnecessário e uma má gestão nas empresas nacionalizadas que não deveria acontecer, e a TAP é um excelente exemplo. Há mais, e efetivamente aqui a culpa, salvo seja a opinião, que não é uma questão de culpa, é uma questão de visão, que eu respeito perfeitamente. Não é apenas do Partido Socialista, ainda há poucos dias saiu uma notícia que o Bloco de Esquerda defendia a nacionalização do CTT, que é outro exemplo que, na nossa opinião, não faz sentido nenhum, em que, efetivamente, o foco deve estar em que as empresas são feitas para dar lucro, têm que ser bem geridas. Se não são, e acabam por se deixar cair, e, efetivamente, não têm capacidade para continuar, é o que é. Faz parte do mundo competitivo, saudável, em que temos que ter os melhores para conseguir fazer o melhor. Muito bem, nós vamos já ao Torquato Ribeiro, se me permitir, Torquato, só para recentrar um pouco a nossa conversa, olhar de que modo é que esta candidatura tem influências locais. O Pedro Teixeira Santos, permite-me que recorde aqui declarações de Olga Batista, que é a coordenadora do Núcleo de Braga da IEL, dizia, em declarações reproduzidas pelos jornais de hoje ou de ontem, não tenho bem certeza, a IEL, a Iniciativa Liberal, representará a região de Braga na Assembleia da República, irá pensar e agir daqui para Lisboa e não o contrário. Ora, está aqui uma ótima frase, Pedro, mas objetivamente o que é que isto significa? O que é que se pretende com esta ideia de que vai agir daqui para Lisboa e não de Lisboa para aqui? Sim, há muitas questões que efetivamente são de âmbito não só municipal, também distrital e que acabam por ter um impacto nacional importante. Há logo uma que me vem à cabeça e acho que é inegável, que é a questão da mobilidade. Nós estamos assistindo a um problema enorme no que diz respeito à mobilidade. É completamente inadmissível alguém queira ir de Guimarães para Braga em que não tenha, por exemplo, um comboio ou uma rede de comboios direta, em que demora imenso tempo para lá chegar, muitas vezes até 2 horas. A Iniciativa Liberal não defende o BRT.
Não, É uma solução de ferrovia. Não, aqui o que nós defendemos, acima de tudo, é efetivamente mobilidade para todos, de uma ótica simplista, em que efetivamente seja notório a capacidade e a facilidade que nós temos que ter entre ir de um lado para o outro. Porque, na nossa opinião, a questão da mobilidade é uma questão fulcral, não só para o crescimento económico, mas também para o desenvolvimento da população, em que nós iremos conseguir facilitar que pessoas de Guimarães consigam trabalhar em Barcelos, consigam trabalhar em Braga, consigam trabalhar, seja onde for dentro do distrito de Braga, com muito maior facilidade e, efetivamente, a mobilidade é um dos nossos pontos fulcrais e é uma das coisas que nós defendemos, não só municipalmente, mas também distritalmente, de forma a conseguir unir os principais pontos do quadrilátero. Depois a questão também da saúde. Efetivamente, eu tive a oportunidade de o referir há pouco. Pedro, mas permita-me ainda no caso da mobilidade, o regresso do Alfa a Guimarães é algo em que a Iniciativa Liberal se vai empenhar, que o Pedro, se for eleito, se vai empenhar. E eu aí nem falo tanto da Iniciativa Liberal e falo diretamente do Pedro. E digo-vos do Pedro porquê. O Pedro estou em Coimbra, como referiu inicialmente, e efetivamente o Pedro, na altura, havia uma parte enquanto estudava, que tinha a possibilidade então de ir de Alfa até Coimbra, e essa possibilidade acabou. Felizmente haviam outros meios, fossem autocarros, fossem boleias de amigos, mas efetivamente é um problema que eu, particularmente, e temos essa sorte da Iniciativa Liberal, de poder defender as nossas convicções, claro que dentro daquilo que seja o espectro político que nós defendemos, mas é uma questão particular e pessoal que a mim me atingiu na altura, enquanto estudante universitário. Portanto, posso garantir aqui publicamente que, efetivamente, é algo que eu me irei debater e que irei forçar imenso, dentro das minhas possibilidades, caso seja eleito, para poder trazer o Alfa de novo para Guimarães. Ainda havia aqui mais questões relativamente a esta questão de agir a partir de Guimarães, mas Torquato Ribeiro também certamente terá questões a colocar. Provavelmente. Há aqui questões que, de facto, nós não estamos de acordo. Eu não estou de acordo com o Pedro, com toda a naturalidade, como se poderá depreender em relação ao nosso posicionamento. Mas eu gostava de saber uma coisa. Ouvi aqui o Pedro dizer que as empresas têm que dar lucro. E eu gostaria que o Pedro respondesse a uma questão que me suscitou esta frase dele. Acha que a CP deve dar lucro e as empresas de transportes? E, inerente a esta pergunta, gostava que o Pedro me dissesse se concorda com as viagens, digamos, aliás, que o PCP também aprovou na altura, enquanto estava na Jeringonça, que é o bilhete único para andar nas áreas metropolitanas, e estamos agora a lutar para que isso seja estendido também às cimes aqui, principalmente aqui esta zona metropolitana que já tem uma grande expressão, mas que não se verifica essa expressão do ponto de vista do investimento nos transportes. Aliás, isso foi concretizado há bem pouco tempo numa ida ali acima do Ave, e uma camarada minha na cima do Cava. Portanto, gostaria de saber se acha que uma das empresas que tem que dar lucro é a CP, e se acha, porque diz que as empresas devem dar lucro, e já não falamos dos hospitais, não é? E se acha que a bilhética deve diminuir para que, de facto, as pessoas utilizem os transportes públicos e larguem o transporte próprio, sim ou se não. São questões porque nós precisamos de perceber, não é? Então, antes de mais, eu tenho a sorte de poder viajar, tanto em trabalho como pessoalmente, várias vezes ao ano. É uma coisa muito curiosa, que até é um bocadinho hipócrita, e aqui falo contra mim, que é a questão de que quando nós vamos a outros países temos todo o fascínio e toda a vontade de apenas frequentar e utilizar os transportes públicos. Acho que acaba por ser comum à generalidade da população. E muitas vezes eu perguntava-me porquê que em Portugal nós não fazemos isso, e eu também não faço. A maior parte das vezes uso o meu carro pessoal para me dirigir de ponto A para o ponto B. Portanto, indo de encontro à questão da CP, obviamente que, tal como eu referi há pouco, o objetivo o principal propósito de uma empresa tem que ser o dar lucro, e o DCP efetivamente também teria que o ser, mas acima de tudo é de prestar um bom serviço. Porque se nos derem a escolher, porque é possível prestar bons serviços e dar lucro. Aliás, as empresas que prestam bons serviços e que conseguem trabalhar de uma boa forma e ter uma boa gestão, obviamente são as empresas que também acabam por conseguir dar lucro. Agora a questão é muito óbvia. E aqui até voltamos à questão da privatização. Que efetivamente existem imensas empresas, hoje em dia de transportes, que praticam preços muito mais baixos que o preço da CP. Portanto, indo de encontrar a pergunta que me fez, obviamente que eu acho que os preços que são praticados atualmente são
eu não vou dizer ridículos, mas quase, quando comparado, como, por exemplo, temos casos de, por exemplo, a Flixbus, ainda que não seja de comboios, obviamente, mas que faz as mesmas viagens, em que às vezes temos viagens a fazer Porto-Lisboa a começar nos 5 euros. E não se justifica pagarmos quase 5 vezes mais, ou até vezes 6, por um bilhete que faz exatamente o mesmo trajeto e que muitas das vezes até acabam por demorar ao mesmo tempo, porque todos nós sabemos que associado à ACP há questões de atrasos, há questões de mau funcionamento, até de corte em linhas, como foi o caso de há uns anos atrás, do Alfa não chegar aqui a Guimarães. Portanto, efetivamente, o que eu quero dizer com uma empresa dar lucro está intrinsecamente associado ao facto de funcionar devidamente. Porque nada nos interessa uma empresa dar lucro, mas não conseguir satisfazer as necessidades da população que procuram esses mesmos serviços. E esta é a questão principal. E acho que, se existisse competitividade, efetivamente as empresas são obrigadas a funcionar de uma melhor maneira. Portanto, eu concordo que os preços devem ser diminuídos, porque já outras empresas provaram que é possível agir dessa forma e, efetivamente, acho que a CP tem todas as condições para poder funcionar de uma melhor forma e de conseguir servir a população, que, efetivamente, é para isso que ela existe e que, neste momento, não estamos a conseguir utilizar esta mesma empresa da melhor forma. Antes de abrirmos a outros temas em debate, deixa-me regressar, Pedro Teixeira Santos, novamente à mobilidade, mais concretamente a mobilidade local. É por demais conhecido que Guimarães tem graves problemas de mobilidade, por exemplo, a ligação de Guimarães às Teipas e vice-versa. O Pedro Teixeira Santos, enquanto deputado na Assembleia da República, estaria na disposição de patrocinar uma solução, um financiamento que permitisse uma solução para a ligação entre Guimarães e as Teipas, por exemplo, se é que, enfim, acha que é necessária essa ligação. Mas às vezes isto vai de encontro à questão da mobilidade, acho todos os pontos possíveis e imaginários que possam ser ligados por transportes públicos que efetivamente devem existir. Agora também, e seria um bocadinho até mesmo hipócrita da minha parte, se garantisse, da mesma forma que eu fiz há pouco com o Alfa, que iria existir esse patrocínio. Eu, caso seja eleito, sou eleito como deputado nacional, obviamente pelo um círculo distrital, e efetivamente o foco estará numa fase inicial em conseguir fazer o melhor para o meu país, numa fase secundária o melhor para o meu distrito e obviamente depois numa fase terciária o melhor para o município. Portanto, efetivamente, o principal objetivo, todos aqueles que estão neste momento pelo Distrito de Braga a fazer de tudo para serem eleitos, obviamente, e a trabalhar nesse sentido, terão como foco a mobilidade no que diz respeito ao Distrito, mas numa ótica mais ampla, o que não descarta, obviamente, essa questão mais local, mas efetivamente acredito que o foco inicial seja o país e logo a seguir o Distrito. Não estará disponível, então, para patrocinar uma espécie de um grupo parlamentar de Guimarães na Assembleia da República, ou seja, uma união dos deputados que vêm de Guimarães e que pode, de alguma forma, influenciar decisões a nível local. Tudo aquilo que seja feito para melhorar a vida da população, poderão contar comigo. É só isso que eu posso garantir. Francisco Teixeira. Na Assembleia da República, os deputados não são locais. Não fazem, não arranjam dinheiro para as obras entre as Teipas e Guimarães, não é, António? Francisco Teixeira. Não é? Ambos sabemos isso, mas não é? Provavelmente também farás o favor de reconhecer que alguns dos discursos têm sido produzidos ultimamente por candidatos que vêm de Guimarães. Mas se produzem mal. Teremos a oportunidade também. Exatamente, se produzem mal. Obviamente, qualquer pessoa sabe que os deputados são deputados da nação. Não é por causa disso. Mas é sobretudo, Francisco, partindo até da afirmação da coordenadora de Braga da Iniciativa Liberal, que dizia que ia pensar o país a partir de Braga. Pois, isso faz sentido nenhum, é evidente. É uma retórica. É uma retórica que Muito muitos... bem. Vamos então ao nosso convidado, Francisco. Não, mas queres... Não, estou à vontade. Estou a dizer que isso é uma retórica que muitas vezes os candidatos usam, que agradar vão agradar ao povo, ao eleitorado. Eu acho que este não é um momento para essas facilidades. Quer dizer, nós estamos num momento que não é um momento de facilidades. Os deputados não têm poderes executivos. Nem podem definir quais são as obras, nem quais são os valores orçamentários específicos para a obra X e a obra Y. Os deputados não têm esse poder. Quem pode fazer isso é o Governo. Não tem poder de influenciar. Não, tem poder de influenciar, até eu tenho. Até tu tens. Podem indagar a tutela lá. Podem chateá-los, perguntar. Então vamos aproveitar do Não, podem fazer isso. Agora, eles não podem fazer isso. Quer dizer, eles não têm poderes executivos. É preciso que isto fique claro. Porque senão, qual é a questão? Fica-se com a percepção de que as pessoas não vão para lá fazer nada. Porque, vamos ver, um deputado não é um Presidente da Junta, nem é um Presidente da Câmara. Que é quem tem essa função específica de fazer as obras e de tentar convencer diretamente
os governantes nacionais a arranjar dinheiro no orçamento nacional para executar essas obras. Agora, essa retórica é habitual, mas é preciso ter muito cuidado com ela, porque senão deslegitima-se a função de deputado. Então, há muita gente que utiliza, devo dizê-lo, de todos os partidos. Não é uma questão apenas... Sim, mas o Pedro também não digamos, foi coerente na resposta. Não, mas eu nem estou a referir-me especificamente a isso. Não, eu acho que não é claro. Não, eu acho muito importante, porque não podemos criar expectativas que depois as pessoas não podem cumprir. Isso é muito grave, é perigoso, não é? Portanto, depois as pessoas desconfiam disto tudo. Eu não vou pedir aos deputados que arranjem dinheiro para as obras locais, porque senão eles não vão cumprir, vão falhar. Todos os deputados vão falhar, não há nenhum que vai cumprir. Bom, mas no caso do discurso da Iniciativa Liberal, eu acho que existe aqui uma enorme hibridez, não é? Uma enorme hibridez. Eu não percebo bem, não é? Porque não percebo bem se as empresas públicas devem dar lucro, se não devem dar lucro, se devem subsidiar os preços, se não devem subsidiar os preços. Portanto, eu não percebo bem, a sério, do que está aqui em causa, do discurso do Pedro. Eu não vejo nada disto claro, porque é evidente que eu quero, porque sou socialista, não é? Eu quero, porque sou socialista, que a CP subsidie os preços se for necessário subsidiar os preços. Se for necessário subsidiar os preços. Se puser preços razoáveis que não precisem de ser subsidiados, melhor ainda, não é? Facilita que liberta recursos do Orçamento de Estado para outras vias. Mas eu quero que o faça, porque para mim o lucro não é o essencial de algumas empresas. Não é o essencial. Mas se der lucro, melhor. Mas se não der lucro, a empresa até certo limite e com certo enquadramento, a empresa pode continuar a ser estruturante para o país, que é justamente o caso da TAP. Que é o caso absoluto da TAP. Queres que eu explique melhor, efetivamente, de uma forma mais concreta? Não, já percebi bem. É que eu posso numa frase tentar... Numa frase ainda é melhor. Mas eu faço outra pergunta concreta, então. Numa frase então ainda é mais fácil. O Pedro não. A Iniciativa Liberal, em 2002, que é a minha referência, 2022 mais exatamente, defendia a abolição do IMI. Para quem paga IMI, como eu, e provavelmente ou o Pedro, ou a mãe, e tu, toda a gente gosta de abolir impostos, não é? Mas como é que se poderia ressarcir as autarquias da receita do IMI, que é uma das principais receitas municipais para efetuar obra pública? Pronto. Efetivamente... Ou não é a favor da eliminação do IMI? Começando na primeira parte, e só para deixar mesmo claro, efetivamente, a nível de intervenções, eu quando fui da CP nunca sequer no momento toquei no ponto do Estado. Mas eu vou tentar ser o mais pragmático possível. Nós defendemos um Estado, se necessário, interventivo, mas que não forneça os serviços. Acho que isto permanece claro. Ou seja, no caso exemplo da TAP, um caso muito simples. O Estado podia muito bem oferecer, ou seja, criar as condições para qualquer empresa, fosse CP ou outra qualquer, conseguir usufruir dos carris para fornecer o serviço, mas isso não implica que quem fornecesse o serviço fosse do Estado. É tão simples quanto isto. Tanto é que eu nunca sequer falei, quando referi uma questão da redução de impostos, de preço do bilhete, o que eu referi foi que existem muitas empresas hoje em dia que praticam preços 6 vezes mais baixos e que são empresas privadas. Não há nenhuma. Não há, aliás, um dos problemas da CP é justamente que a CP é municipal. Está bem, mas então não podemos comparar a Flexibus. Essa é uma das questões. Não podemos comparar a Flexibus com a CP. Porque são dois serviços completamente distintos, que funcionam em lógicas completamente distintas. Não podemos comparar. Porque umas são comboios, outras são autocarros. Sim, mas o objetivo é levar do ponto A ao ponto B da melhor forma possível, da mais rápida, mais confortável, com o menor preço possível. Mas a infraestrutura é completamente diferente. O custo da infraestrutura é completamente diferente. O serviço é completamente distinto. Mas daí então darmos a oportunidade dos privados fazerem esse mesmo serviço. Porque tinha essa pessoa que havia inúmeras empresas com vontade de vir para cá. E vai acontecer. Quer dizer, empresas que possam competir com a CP, eu não vejo mal nenhum nisso. Sobre a questão do IMI... Agora, não podemos comparar os autocarros com a CP. Quer dizer... Sobre a questão do IMI e antecipando já uma possível pergunta que pode advir daí, que é que também a questão da redução de impostos, numa ótica geral, porque efetivamente depois o que me vão perguntar é, ok, mas se efetivamente há uma redução de impostos, onde é que depois o Estado vai buscar o dinheiro para fazer face às suas despesas, principalmente no âmbito público? Portanto, acho que uma acaba por estar
interligada Sim, claro. com a outra. E, efetivamente, para haver crescimento económico, isto é a nossa opinião, e se tiverem uma opinião diferente não é uma debate, é uma conversa, eu também gostava de ouvir qual é que é a sua opinião. E, efetivamente, para haver crescimento económico numa ótica imediata, tem que haver uma redução de impostos. Isto é óbvio, na nossa opinião e na nossa forma de ver as coisas e na opinião de grande parte dos países mais desenvolvidos que optam por medidas liberais e que acabam por fazê-lo dessa forma. Portanto, efetivamente, para haver crescimento económico, com esta redução de impostos, obviamente que também, e indiretamente, percebemos que o Estado acaba por ter um montante menos inferior, digamos assim, pelo menos numa ótica direta e a curto prazo, para conseguir fazer face então a estas despesas. O que também nos leva a perceber que as despesas que o Estado tem não são despesas reais. Ou seja, no sentido em que tem que haver uma melhor gestão, tanto de recursos como uma gestão interna, para fazer face a esta redução. Ainda hoje saiu uma notícia, hoje ou ontem, uma notícia no Sapo, em que dizia que em 2022 houve 76 mil milhões a fundo perdido, que efetivamente despesa pública que não sabe de onde veio. Nem sabe onde foi. Isto é um pequeno exemplo em que a iniciativa liberal se debate, em que nós somos um partido das contas certas, em que, efetivamente, não é o Partido Socialista que é o partido das contas certas. Nós somos um partido que defende a redução de impostos, mas garantindo a funcionalidade de forma correta do nosso país. Porque lá está, nenhum partido consegue garantir, e de uma forma imediata, o crescimento económico, sem ser com a redução de impostos. Eu não estou a entender. Portugal teve, em 2023... um crescimento do PIB superior à média da União Europeia, 2,3%, já está certificado por todas as instituições internacionais. Superior à média europeia. Ok? Superior. Tem uma taxa de impostos inferior à média europeia. E querem ainda descer mais? Eu não estou a perceber, mas então, nós crescemos mais neste momento. Não quer dizer que tenha sido nos outros anos, hein? Claro que não foi, é entendido. Mas neste momento, nós temos uma taxa de crescimento do PIB superior à média europeia. Temos uma descida da dívida que é superior à média europeia. Pela primeira vez na história de Portugal, na história integral de Portugal, há um orçamento que tem uma redução real, uma redução da dívida em proporção do PIB. Pela primeira vez. Bom, se isto não é contas certas, eu não sei o que é que isto é contas certas. Quer dizer, eu penso que o Pedro, na sua geração, não se recorda de ter um orçamento, não houve. Desde que o Pedro tem direito a voto, desde que o Pedro anda no ensino secundário, não há um único orçamento com uma dívida inferior a 100%. Um único. Quer dizer, e portanto, não me venham dizer que isto não é conta certa. Então Deixemos o Pedro concluir. E também há uma coisa aqui que o Pedro diz... Mas breve, porque estamos no fim do tempo. Que os serviços... Não, mas é só uma pequena questão. Que os serviços devem ser entregues a entidades privadas. É preciso nós termos a noção que a saúde, 40%... grosso modo... Já está entregue. 40% está entregue ao privado. E 40% do orçamento do Estado é pago para a iniciativa privada da saúde. E nós sabemos, e tivemos a prova concreta no Covid, qual foi a salvação da maior parte das pessoas em relação à ajuda que tiveram de imediato. E foi no setor público. Porque se não houvesse setor público, era o desastre total, porque a maior parte dos hospitais privados não receberam casos de Covid. E sabemos também que os hospitais privados fazem operações e quando elas correm mal, as pessoas são logo recambiadas para o setor público. Portanto, a grande almofada que este país tem, ainda bem, é exatamente no setor público. O setor público cuida de todos da mesma forma, sendo rico ou sendo pobre. Quando nós vamos para outros setores, as coisas já não são assim. Isso é uma realidade. Não sei se quer comentar ainda dos impostos e isto. Vou tudo. Eu vou tudo. Mas vou-lhe pedir, dentro do possível, para que ser o seja mais breve possível, vou tentar. Portanto, na questão que começamos com o Vitória, logo de início, foi a nossa primeira intervenção, vou pegar aqui numa metáfora futebolística para responder aqui ao Francisco. Que é a questão da despesa, dessas contas a nível da média europeia, que ficamos acima, todas essas coisas que foi dizendo. Eu vou dar aqui um exemplo muito rápido. São coisas, são os dados oficiais. Todos esses dados que foi falando. Todos esses dados que foi falando. Francisco, ajuda-me. Não vamos estar aqui a discutir semântica, certamente. Portanto, imagina, temos um clube que opera na 3ª divisão e vai jogar a Taça Portugal contra uma equipa da 1ª. Efetivamente, a equipa da 3ª até pode estar praticamente a descer divisão. Portanto, não é por ter ganho um jogo a uma equipa da 1ª divisão
que faz com que essa equipa seja muito melhor ou consiga passar logo para a primeira divisão ou para a divisão dos campeões. Talvez seja melhor perder. Quero só deixar... Não é isso que tem questão, não é isso que tem questão. Nós não podemos, é simplesmente a iniciativa liberal. E eu, enquanto jovem, acima de tudo, e não como deputado municipal, nem como coordenador-geral, nem como candidato, eu não me contento com pouco, contento-me com muito. Porque eu trabalhei para isso, fui educado para isso, trabalho diariamente para isso e, efetivamente, a pergunta que eu lhe faço a seguir, se é que tiver essa oportunidade, que é, já que nós temos um país tão bom como você refere, porque é que, efetivamente, há 30% de jovens que imigram? Eu não disse que tínhamos um país tão bom. Não, mas primeiro. contas fantásticas, As sempre acima da média europeia. Porquê é que há cada vez mais jovens a emigrar? Por várias razões. Não será porque se prevê por várias razões, entre elas, porque não Porque há cá... os impostos são tão baixos, não percebo. Os ordenados são baixos. Os ordenados são baixos. E entre elas, Os ordenados Os ordenados são são os salários são Porque baixos. não se conta com o ordenado para o crescimento económico. E entre Também é elas- uma forma de subir. óbvio. Então como é que A resposta é vamos essa. subir os salários? Que é Como é que vamos subir o salário? Então não é possível hoje aumentando subir a o salário. competitividade. Não, até há empresas que se propuseram a subir o salário. Mas como é que vamos fazer então para subir os salários? É subir o salário. Mas como? Olha, desde Como é que logo subimos? reduzindo os Dizemos lucros dos patrões, por exemplo. Francisco, vamos deixar o nosso Distribuindo convidado. a riqueza. Francisco, Distribuir a riqueza, a questão é simples. vamos dar a palavra ao nosso convidado. Sim, mas sim, 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 por isso sim. indiretamente eu ia Para isso Faz um responder. bocadinho de confusão. Temos atualmente... somos um dos países que está cada vez mais aproximado da causa da União Europeia. Temos uma carga fiscal brutal para empresas e para jovens. Para jovens não, para trabalhadores. Principalmente para jovens, obviamente. Temos um salário médio muito próximo do salário mínimo, que também é completamente inaceitável. E temos cada vez mais uma perda de esperança. E, acima de tudo, e vou ser o mais honesto possível, e como todas as minhas intervenções em qualquer esfera política e pessoal têm sido, que é... Eu estou aqui, como devem imaginar, um jovem de 25 anos tem algumas coisas um bocadinho mais interessantes do que, às vezes, se dar ao trabalho de expor publicamente e de falar e defender aquilo em que acredita. Há coisas muito mais fáceis e muito mais rápidas, digamos assim, do que isto. Portanto, se eu cá estou, é porque, efetivamente, noto que o país pode ser muito mais do que aquilo que nós neste momento achamos que pode ser, e que é muito triste percebermos que 3 em cada 10 jovens não acreditam no futuro do seu país. Portanto, não vamos fingir que o país está bem, que está tudo a correr da melhor forma, que a gestão dos partidos de esquerda é a melhor gestão possível. Não vamos ignorar aquilo que é óbvio. Portanto, e falando aqui da questão da saúde, que era para responder a todas as questões que me foram colocadas. Efetivamente, nós defendemos que o setor público e o setor privado têm que trabalhar numa ótica competitiva. Nós não queremos simplesmente ignorar o público e fazer sobressair o privado, muito pelo contrário. Queremos que, em parte, trabalhem em conjunto, que haja competitividade saudável para consigamos dar aos utentes as melhores opções possível, tendo em conta a sua localidade, a sua necessidade acima de tudo. Obviamente que não podemos ignorar o facto de que cada vez mais temos mais filas de espera, em que está cada vez mais difícil, as notícias são óbvias, basta ligar o telejornal e vemos só desgraça, no que diz respeito à saúde. Não podemos ignorar que as pessoas sem médico de família aumentaram bruscamente. Portanto, eu não percebo como é que é possível ignorarmos o óbvio, que vocês não concordem com muitas das nossas ideologias, com as formas de resolver os problemas, tudo bem, mas que ignoremos os problemas, para mim não me parece sequer justo e correto para o país que nós queremos viver, principalmente para o país dos vossos netos, dos vossos filhos. Não parece que seja de todo. Eu só quero dizer que para a parte que estou, não estou a ignorar os problemas e agradeço o paternalismo do jovem de 25 anos a dizer que eu devo estar preocupado com os meus netos. Mas não vamos abrir outra já. Tem paciência, Francisco, mas é que não dá. Pois não é, temos não dá tempo. tempo, Não temos pois é. tempo. Não, mas seria bom dizer que, pelo menos, esta questão de ser-se jovem é uma questão de tempo. Quer dizer, isso não Então, quer não dizer dá nada. para um Quer dizer, as pessoas não têm estatuto de ser jovem. Nós também temos mais coisas para fazer sem ter 25 anos. Vamos concluir. Eu não tenho uma pergunta para fazer ao Pedro Teixeira Santos. Tenho antes um desafio. Imagino, Pedro Teixeira Santos, que eu sou um eleitor que estou a seguir este programa. Convença-me a votar na Iniciativa Liberal. Num minuto. Nem preciso de um minuto. De uma forma muito simples e ignorando qualquer tipo de questão ideológica. Até agora, a gestão dos grandes partidos, dos principais partidos a nível nacional não funcionou. Por que não tentar algo diferente? Pedro Teixeira Santos, 25 anos, candidato pela Iniciativa Liberal no Círculo Eleitoral de Braga às próximas eleições do dia 10 de março. Um vimaranense que diz que foi para a Iniciativa Liberal porque acreditava que a Iniciativa Liberal é a solução para o país desgastado e adormecido em que vive.
O Guimarães em Debate regressa na próxima sexta-feira com o representante do Partido Chega, precisamente sobre a mesma temática, as eleições legislativas, 10 de março de 2024.